Bora, fiel, informação urgente agora com o Neto nos 11 da bola e também o Luiz Fabiani, que tem informação agora sobre o Maicon, hein? O Dorival que pediu a contratação indefinitiva do jogador e o Luiz Fabiani trouxe pra gente o valor que o Shakhtar, detentor do passe do jogador, pediu ao Corinthians pra vendê-lo em definitivo, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você gostaria do Maicon em definitivo no Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, coloco, ó, eu tenho a informação que eu tive, acho que foi ontem, eu não sei. Eu tava com meu filho lá no meu condomínio lá, ele tava treinando, e eu conversei com uma pessoa importante no Corinthians, e ele disse que o Dorival Júnior quer a renovação de empréstimo do Maicon. Isso procede, Luiz Fabiano? Procede, craque. O interesse do Dorival é realmente ficar com o Maicon pro próximo ano, mas uma E ele fez o Maicon jogar, irmão. Jogou bem ontem. Não só jogar, como tá como capitão Capitão também. do time. Mas aí tem alguns pormenores importantes pra gente entender isso aí. O Maicon, ele tá emprestado até o final do ano. Se o Corinthians quiser comprar ele, 2 milhões de euros. Pode comprar. Só que o Corinthians não consegue comprar jogadores por causa do transfer ban. Tudo bem, isso é uma coisa que acontece. Mas que o Corinthians não quer mais desfazer do Maicon, isso é muito importante. E importante dizer que quem fez isso é o Maicon, que agora tá jogando, porque parecia o ex-jogador, é o capitão do time, é o cara que fez 3 gols do Brasileiro, sem nenhum do Garro. O Memphis Depay, que deu um chute no gol e perdeu, tem 4. Então o Maicon é o bola da vez hoje pro Dorival Júnior. Bota o gol dele aí, Cascão. Mateuzinho de fora da área, golaço, Maicon! Solta uma pedrada! A ideia minha do jogo, que o Ranieri é um monstro, craque de bola, não gosta muito de nós, não, mas tô nem aí também se gosta. Tô me explodindo para isso, diga-se de passagem. Mas não vou deixar de falar daquilo que tem que se falar. O que jogou o Ranieri, o que jogou principalmente o Breno Bidon, o que jogou o Maicon, o que jogou o Mateuzinho, Bidu. O que o Bidu jogou é impressionante. O Corinthians, meu querido Veloso, depois desse jogo, pode vir a crescer na tabela e buscar uma pré-Libertadores. Vou dizer para vocês aqui agora, o Corinthians vai estar na pré-Libertadores esse ano. O Corinthians vai chegar na frente do Fluminense, na frente do Vasco e vai chegar na frente do São Paulo. Escuta o que eu tô falando, o Corinthians vai chegar na frente dos 3 times que estão melhores, um com 41, o outro com 38. Você vai ver só, o Corinthians disputa a pré-Libertadores do jeito que está acontecendo. Para você, Veloso, Souza, Luiz Fabiani e também Godoy. Podem abrir 8 vagas, né? Se abrirem 8 vagas é possível, senão eu acho complicado, né? Porque um dos 2 da frente pode ganhar a Libertadores, o Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil, surgindo 8 vagas, eu acho que fica interessante para muitos times. Não, o Corinthians ganha a Copa do Brasil. Então, aí não precisa nem estar na pré-Libertadores. Eu tô falando do brasileiro. Mas pra mim, quem ganha a Copa do Brasil é o Corinthians. Aí não precisa nem da pré-Libertadores, mas tem que vai fazer direto pra fase de grupo. Mas tem que fazer um campeonato legal. Eu acho que é um campeonato que não é prioridade hoje pro Corinthians. O importante é que o Dorival vem encontrando soluções pro time. Souza. O Corinthians completo, com os 3 jogadores, o Corinthians é forte, é muito forte, né? A gente viu isso, foi um amasso contra o Atlético, né? O Atlético, apesar de ter um time muito bom no papel, não consegue o Jorge Sampaoli, velho. Você viu o ambiente dos caras dentro do campo? Se achar em campo. Os caras andam dentro do campo. Agora, vai ganhar moral sempre jogador igual o Maicon, Bidon com o Dorival. Jogador que não se esconde, que não tem medo. Luiz Fabiano, a informação em relação ao que você pensa é rapidinho. E a informação que contratou um novo executivo, o Nenê do Posto Monstro, contratou um executivo bom lá pro Corinthians. Para as categorias de base, o Erasmo Damiani, que passou pelo Atlético, pelo Botafogo, pelo Inter, ele deixou o Botafogo nesse ano por corte de gastos da SAF do John Textor, vai ser o novo homem forte da base do Corinthians. Sobre uma possível vaga na pré-Libertadores, eu acredito o seguinte, a imagem que esse elenco tem que passar para a torcida é que não é um elenco que escolhe jogo. Porque compara a postura do Corinthians no jogo contra o Santos e a postura no jogo contra o Galo. O que me garante que o Corinthians vai jogar bem contra o Vitória no sábado? Eu garanto pra você. Você tem certeza? Absoluta. O Corinthians ganha sábado do Vitória, lá em Salvador.
A gente vai a informação do Transferban em relação ao Corinthians, meu querido, maravilhoso Luiz Fabiani, o filho do Kid. Bora lá, craque Neto. O Kid machucou a moça outro dia aí, né? Pra fazer um negócio lá, a moça foi pro hospital. Mas você não sabia, filha? Você tá de brincadeira. Vai pro hospital mesmo. Tá avisada? Pegou o documento no cara? Você olhou o documento? Aí vai pro hospital mesmo. Já sabe o que vai acontecer. E aí? A CBF puniu o Corinthians pela dívida com o Cuiabá no pagamento de uma das parcelas da CNRD, R$780 mil. Com isso, o Transferban, mais um executado, o segundo em nome do Corinthians. Entrei em contato com o clube para tentar entender a situação. A informação é a seguinte: o Corinthians recebeu com surpresa essa decisão, porque ele entendia que a partir da última sexta-feira, o prazo, ele tinha 5 dias para pagar. Tudo bem, mas o Smart Stable, o financeiro, vai lá e paga o Ranieri, que o que esse cara joga, ele merece isso. Até para ele não ficar na berlinda e toda hora se falar do Ranieri em relação a não pagar o menino. E aqui para os donos da bola... Vocês contrataram, vocês pegaram 25 milhões para pagar o Kaká, vocês têm que pagar 32 milhões do Félix Torres, vocês contrataram 40 milhões pro Ramiro, vocês não vão pagar, tem que pagar agora. Paga agora, faz um empréstimo aí, se vocês tiverem condição, e paga o Ranieri, que esse cara é craque de bola. Não é verdade, Souza? É verdade. O melhor jogador do Corinthians do meio-campo. Tá de brincadeira, pô. Toda hora o nome desse menino tá na boca do sapo. Do Ranieri, pô. E do Cuiabá também. Vamos pagar hoje, craque. Essa informação aqui. Qual a informação? O Corinthians deve pagar, tá correndo pros recursos para pagar hoje. Informação do Luiz Fabiano aqui no Dono da Bola. Ao CNRD. Quantos são? R$780 mil ao Cuiabá. Tá certo. O Veloso, o que você acha disso? Eu acho que o Ranieri não tem nada a ver com isso, né? Não. O nome dele sai, mas a dívida é do Corinthians e o acerto é com o Cuiabá. Mas não seria chato pra você, pra mim, pra nós aqui, toda hora? Não pagou por causa do Ranieri. O cara lá dentro, pô. Você tá de brincadeira com o cara. Tá jogando muito. O cara que joga, que corre, joga machucado, corre pra caramba. Pra mim, um dos melhores jogadores do Corinthians é o Ranieri. E que, por sinal, cara, esse cara aí, não sei não se não merece uma chance aí pra olhar. Só pra olhar, porque o Casimiro, eu vou lá com você, hein? Tá correndo atrasado, hein? O Casimiro, mas tá atrasado pra chegar, hein? Casimiro, lá do Real Madrid, legal, mas esse aí, meu Deus, só chega atrasado. Tá igual quem, Souza? Igual quem? Seu amigo ali de Maceió. Tá igual ele bocejando. Como ele chama? Eduardo. Você nem sabe o nome do cara? Sei, pô. Claro que eu sei. Não é seu amigo, Souza. Não. Eu disse pra você. Não, você tá de sacanagem. Não, você esqueceu o nome do cara. Fala aí, você tô sério. O nome dele, pô. O nome dele, pô. Aquele silêncio. Não, o cara traz o cara aí nem sabe que é o nome do cara. Ô, Souza, cala a boca, vai. Cala sua boca, vai. Cala sua boca, porque senão eu vou mandar você embora. Porque eu já tô cansado de você. Vai lá no Pode Pá, vai lá com o pai, vai lá. Você não sabe o nome do cara. E você traz o cara aqui pra encher o saco, ainda pra ficar você... Rona, que alívio também. Estamos dividindo esse sentimento. Mas eu vou contar uma historinha pra você rapidinho. Conta. Que muita gente se preocupa com o Garro, com o Memphis. Você não precisa se preocupar com o Garro. Os caras jogam bola. Quando eles estão em campo, é diferente. O trato da bola. O duro é quando, não tem esses dois jogadores, porque o Corinthians fica sem criação. E o Dorival, sabendo, ciente, que ele não poderia contar com esses dois jogadores os 90 minutos, ele poderia pelo menos deixar um em campo ali. Pra fazer o quê? Pra fazer armação. Não pra ficar sofrendo até o final, entendeu, Edu? Sim. Porque era um jogo praticamente... Mas você acha que deu sopa pro azar? Não é que deu sopa pro azar, é que não jogou mais. Quando os dois jogadores saíram, eles foram pro banco, e ele fez uma mudança, porque ele falou que estava escrito ali, estava no script, né? Agora virou até teatro, né? Estava no script. Eles tinham que ficar até 70 do segundo tempo, se estivesse chovendo, uma chuva... Se tem uma chuva forte, era com 55. Como a chuva era amena, até os 60. Então tem coisas que eu não entendo no futebol. Só que a torcida ficou os 90 minutos ali, empurrando o time. É por isso essa diferença. Não é que o time melhorou. É que o time foi cobrado e a torcida jogou junto. Você mandou uma mensagem pro Everton Guimarães? Você achou o Everton Guimarães? A pergunta não, ele está de férias. Ele sumiu. Mas é bom pra ele sumir porque o time dele, que vergonha. Agora o Corinthians, só pra resumir, eu vou fazer um resumo. Ranieri e essa frente ali do Corinthians, que é o Memphis Depay e o Garro.
E o Yuri, não? Que faz E jogar. o Maicon, que fez um golaço, definiu num chute potente, mas preciso. Não espere muito esse chute, porque ele vai passar essa bola ali, ele teve que arriscar, porque estava muita gente dentro da área. Mas é o que resolveu a partida. Então, resolveu a partida. E é bom que de vez em quando apareçam com lampejos, assim, pessoas que façam a diferença. Porque quem joga no Corinthians, quem joga mesmo no Corinthians, eu vou falar pra vocês, meus amigos. Quem? A torcida joga nesse time. Então jogar fora, eu saí explicou. cansado, eu perdi 5 quilos também jogando com esse time. Então essa é a diferença. Então só joga em casa, então, Corinthians? Ah, então foi bom, emagreceu um pouquinho. Emagreci. Ô, mas você não ficou feliz com a volta da segurança Hugo? O Hugo? É. O Hugo é isso aí mesmo, a nação já esperava. Esse goleiro, além que teve uma sorte, teve uma cabeçada que a bola veio pra cima, assim, ó, não tinha nenhum ponto pra você pegar essa bola, pegar na trave. O goleiro tem que ter sorte também. Tem que ter sorte. E o Hugo voltou trazendo essa sorte. Se sim, o Galo preocupa, pra você o risco do rebaixamento é grande. É, Renata, é pelo futebol que vem apresentando. O Galo tem jogadores que, se você colocar aí no papel, não era para estar nessa condição, e sim uma condição melhor na competição. Mas a falta de entrosamento, parece que os jogadores que estão entrando estão meio chateados com o Sampaoli, então eu não vejo aquela alegria em jogar, uma leveza. Então o Atlético Mineiro, se não consertar, se o Sampaoli não chamar essa galera, reunir e colocar aí os pingos nos is aí, o Atlético vai lutar até o final e pode sim, Renato, sofrer com essa questão do rebaixamento. Fabinho Soldado vai deixar o Corinthians? O Jorge Nicola cravou, tá? Que o Corinthians tem feito uma limpa, né? Está demitindo aí alguns dirigentes e que o Fabinho Soldado é o próximo, inclusive tem data, né? Em dezembro, o Soldado deve deixar o Corinthians, tá? Olha, eu apurei muito em relação a isso sobre o Fabinho Soldado, e o que eu posso dizer para vocês é que não dá para cravar que o Fabinho vai sair. Mas se você falar assim, Samir, você sempre tem aquele, além da boa informação, você sempre tem aquele discernimento bom, aquele feeling, né, de jornalista, são mais de 20 anos de carreira. O que você acha? Eu já até comentei isso com vocês, e para mim a minha opinião, eu estou humilde, tá? É a melhor a minha definição, eu estou humilde hoje, hein? É a melhor em relação à situação do Fabinho Soldado. Eu acho que se ele for campeão da Copa do Brasil, né, com o Corinthians, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o Corinthians está na semifinal, né, pega o Cruzeiro, eu acho que existe uma chance do Fabinho ficar. Olha só que ponto chegamos, né? Mas eu acho que, então sim, se for campeão existe uma chance. Quer dizer, nem se for campeão eu garanto que o Fabinho permaneça, tá? O Osmar gosta dele, mas como todo presidente, existe um grupo, né, pensante ali. É claro que a última palavra sempre vai ser do Osmar, e o Osmar tem autoridade, velho. Ele cobra, às vezes o pessoal pensa, Osmar, né, eu já ouvi as conversas, o velhinho, é pacato, ele cobra forte. Se a última palavra é a dele. Mas eu acredito que se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil, o Fabinho Soldado não vai permanecer, tá? Aí eu tô, né, não tenho a informação que o Nicola tem de falar, alguém chegou e falou assim, já tá demitido para dezembro. Mas eu acredito que se não ganhar a Copa do Brasil, ele vai ser demitido, porque o Osmar só não demitiu na transição, quando, né, o Osmar passa a ser presidente do Corinthians, para não chamar toda a pressão para ele. Porque se ele demite, né, o Fabinho Soldado agora, ou quando ele assume, a pressão vinha toda para ele. Se perder a Copa do Brasil, a culpa seria dele, porque que mandou o Fabinho embora, né? Enfim, se, por exemplo, fosse para a zona do rebaixamento, a culpa seria dele, porque que mandou o Fabinho embora. Então ele não tomaria nenhum passo agora em relação a Fabinho Soldado. Então por isso, tá? Eu acredito que o Fabinho só não foi demitido por essa questão. E eu acho que vai ser demitido se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil. E acho que tem chance de permanecer se ganhar a Copa do Brasil, mas não está garantido. Hoje existe aí um Corinthians do CT e outro do Parque São Jorge. O Dorival Júnior falou sobre isso, né, que a política atrapalha bastante. Então o Fabinho está incomodado, o Dorival Júnior está incomodado,
o médico, né, do Corinthians, o André Jorge, ex-médico agora do Corinthians, né, o André Jorge, chefe do departamento médico, ele disse, né, que o Osmar contratou um novo médico por questão política, né, foi por conta do pedido do Fran. Ele deixou isso claro, e o Fran, em nota oficial, confirmou que realmente sugeriu que a contratação do Galotti, e disse, o Fran confirmou, tá, em nota oficial, mas disse que era um médico, né, que tem um grande currículo, e por isso que sugeriu. Então, o que o André Jorge falou, o ex-chefe do departamento médico do Corinthians, se confirmou pelo Fran. Então, assim, existe aí essa questão política que o Dorival, o Fabinho, muita gente, né, muita gente já está incomodada com isso. Aí o Dorival, após a vitória, né, do último final de semana, né, foi uma vitória importante, né, do Corinthians por 1-0, e diante do Atlético Mineiro, e o Dorival, abre aspas, disse o seguinte: eu já me posicionei lá atrás. Não é saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que tenha uma interferência assim, de uma maneira ou de outra. Vai envolver de uma forma direta o elenco, né? Os funcionários, o clube. É uma situação que tem que ser resolvida. É natural que a gente torça pelas melhores soluções em todos os clubes, que a política seja cada vez mais evidente no dia a dia de todos os ambientes, de todos os clubes. Não é saudável, respondeu. Então, assim, né, o Dorival Júnior, ele admite aqui, né, que a política atrapalha e, enfim, lá no CT, né, estão todos aí incomodados em relação a essa questão política, tá? Então, eu já comecei puxando, né, o Almoço com a Fiel. Deixa o like aqui, tá? Canalhas, deixa o like, não esqueça o like. Seus canalhas, não esqueça o like, tá? Canalhas e canalhas de todo o Brasil. E aí, o Dorival incomodado com a política, o Fabinho também, o médico que saiu também, e jogadores também. O Maicon deu uma entrevista no pós-jogo, né, ali no campo, né, saída de campo, né, ainda na saída de campo, e ele, né, se mostrou bastante incomodado ali com a política do clube, né, falou que atrapalha, enfim, até condicionou a permanência dele com a política do clube. O pessoal gosta, né, do Maicon, é um jogador que está evoluindo bastante dentro de campo, e talvez exista alguma chance dele permanecer. Mas depois a gente fala mais sobre isso também no blend de informações, enfim. Agora, né, houve uma cobrança, tá? Eu quero pular para esse lado. Houve uma cobrança do elenco corintiano, do Dorival Júnior e entre os jogadores, após a derrota para o Santos. Eu defendi o Dorival, né? E falei para vocês que a culpa não era do Dorival, porque eu tinha informação. E a informação agora se confirma aí na boca dos atletas do Corinthians, tá? Qual era a informação que eu tive? Que a culpa era dos jogadores. Não foi uma questão tática, foi a postura, né? Ali a mênica, né, do Corinthians naquela partida, que acabou, né, causando aquela derrota vexatória para o Santos. Poderia ter sido uma goleada até maior, né? Foi uma derrota, né, por 3-1, não foi uma goleada, mas poderia ter sido uma goleada mais vexatória ainda do que foi aquela derrota, por conta da postura dos atletas. O Dorival falou algo que eu tinha confirmado para vocês. Dentro do Corinthians, vocês lembram de eu ter falado isso? Dentro do Corinthians foi considerada a melhor semana de treinos dos últimos tempos. Com variação tática, com mudança de tática, com intensidade. Foi um baita treino na data FIFA. De repente, ninguém acreditou no que viu na Vila Belmiro, os jogadores andando em campo, né? O Bidon fez um partidaço contra o Atlético Mineiro, gostei demais do Bidon, né? Fez uma jogadaça, inclusive, no gol do Maicon. Mas por que ele se arrastou em campo, não se escondeu contra o Santos? Andou em campo, o Maicon andou em campo, né? Mateuzinho, vários jogadores.
Então isso tem que acabar no Corinthians. Né? O Memphis estava todo empolgado, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Será que ele vai ter essa empolgação contra o Vitória da Bahia? Cara, e houve essa cobrança. A gente precisa jogar todo o jogo. A gente precisa ter vontade todo o jogo. Então, quer dizer, os atletas do Corinthians admitem que tem jogo que eles não têm vontade de jogar. Né? Porque a cobrança foi essa. Não dá para jogar muito uma partida e nada na outra. Cara, o torcedor corintiano não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. Você ganha um jogo, próximo você perde de uma maneira vexatória. No outro você ganha jogando que você dominou o adversário. Contra o Santos tomou 3, poderia ter tomado mais. Contra o Atlético Mineiro fez 1, poderia ter feito mais. Não tem padrão. Não tem padrão nenhum. Com essa fiel informações aí dos donos da bola com o Neto, o Luiz Fabiani. Cara, 2 milhões de euros aí vai dar cerca do que de 12 milhões de reais pelo Michael. Não compensa. Fez gol na última partida, é capitão do Dorival. Não vale a pena, cara. Não vale a pena 12 milhões, até porque a gente não tem dinheiro, até porque a gente tá em transfer ban. E o Michael, toda vez que chega em final de empréstimo ali, tá acabando o empréstimo dele e tal, ele começa a correr, começa a jogar bem. E a gente sabe que quando renova, é aquela tiriça o ano inteiro. É o jogador fora de forma, é o jogador que anda em campo, não acerta um passe. Cara, eu não caio mais nessa do Michael não, cara. Desde 2022 aí, dá pra contar nos dedos quantas partidas ele jogou bem, cara. Eu acho que não enche 2 mãos, pra falar bem sincero mesmo. Eu não ficaria com o Maicon. Cara, se der pra resolver esse transfer ban no final do ano, eu iria atrás de outros jogadores aí, com mais intensidade e tal. Maicon não dá mais não, cara. E, cara, que transfer ban ridículo, cara. 780 mil reais. Tomar um transfer ban por 780 mil reais é praticamente declarar falência, cara. Que vergonha. Vamos resolver hoje. Cara, o Cesar de Stalin também é uma planta no Corinthians, né? O cara é um nada ali, pelo que eu tô vendo. Tanto que foi cobrado sábado na arena aí, o torcedor cobrando ele firme ali na entrada do túnel dos jogadores pro gramado. Foi cobrado. Tem que ser cobrado mesmo. Tá enchendo de cara da renovação e transparência aí. Ele que olhou no olho do Alê da Gaviões, falou que não ia ter ninguém da renovação e transparência e tá colocando um por um lá, né? É mais do mesmo esse cara, na moral, velho. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.